Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma case que ela é típica do mercado de trabalho, tá? Que é a case de RH. Como eu falei para vocês, os nossos alunos que nos acompanham, nós vamos ver algumas métricas, alguns cuidados, alguns tipos de decisões e o nosso objetivo, né? Sempre que nós fazemos algo dentro do Power BI, há um objetivo plausível com relação a isso, correto? Deixa eu ver se está tudo certinho. Beleza, vamos lá. People Analytics, mapeamento dos colaboradores no Power BI. Situação do problema. Muito bem. Desafio principal, centralizar, analisar e interpretar dados de colaboradores para apoiar decisões estratégicas de RH. Problema identificado. As informações estavam dispersas em uma planilha. Tá? Foi feita uma estruturação de duas bases de dados, que vocês vão perceber no material que eu disponibilizei para os nossos alunos na aula 3, na pastinha do nosso link. Tá? E a consequência crítica, decisões sobre pessoas baseadas em percepções, dados fragmentados, gerando riscos, alocação inadequada de talentos e aumento de custos operacionais. Tá? Necessidade de utilização é a transformação do dado e consolidação dos nossos indicadores. Beleza? Benefícios do projeto para o RH. Possibilidade de decisões estratégicas e a cultura data-driven, tá? Que é análise de dados baseados em dados, né? Reduz viés e aumenta a transparência, tá? Todas as decisões, todos os planos de ação que a empresa gera, na verdade, ela está sendo gerado através dos dados, através do nosso histórico, tá? Impactos da implementação. Planejamento estratégico de pessoas, agilidade competitiva, gestão de riscos e talentos, valorização do colaborador. Tá? Vocês vão... esses impactos, pessoal, é o que, na verdade, nós podemos tirar de proveito, tá? Nós podemos tirar de proveito com relação à implementação. Beleza? Então, vamos para a prática, tá? Primeiro passo que nós vamos fazer, importação da base, análise estrutural, que é o que nós fazemos dentro do nosso ETL, e a limpeza e o tratamento, se necessário, tá bom? Vamos lá? Então, vamos para essa primeira parte. Eu vou abrir o meu PBix em branco, mas antes, vou ser bonzinho com vocês, vou abrir aqui a nossa base de dados RH, a base que vocês receberam, tá? E vou mostrar algumas coisas aí para vocês, ó. Observem, o que nós temos? Nome do integrante, tá? Mais uma vez, ressaltando, base de dados no BI é verticalizada, ou seja, vocês observem que quando eu pego uma, uma, uma base de dados para utilizar no BI, eu tenho aqui, ó, algo que acontece eventualmente, ó, tá? Algo que está acontecendo eventualmente. E cada vez que um evento acontece, uma nova linha é gerada. Que evento acontece com relação a uma base de dados voltados para RH? Contratações. Então, um dos exemplos, né? Quando eu faço uma contratação, gera-se uma nova linha. E essa linha, ela tem características, tá bom? Que é, na verdade, as características do nosso funcionário. Então, eu tenho aqui, ó, o nome do integrante. Quem entra dentro de uma empresa, ou ela recebe um número, ou ela recebe uma chapa, ou ela recebe um ID, tá? Aqui nós observamos já algumas armadilhas. Por exemplo, se você estratifica uma base de dados do seu sistema ERP e ele tem uma característica que é ruim para você analisar os dados, nós já vamos começar a perceber um pouquinho mais do poder do ETL, tá? Do poder do Power Query dentro do Power BI, beleza? Então, nós estamos vendo aqui, ó, que quando eu olho para esse campo, que é a coluna C no Excel, na verdade, quando nós tratamos BI, é campo, tá? Campo, salário, cargo, tá? O que acontece? O que vocês estão observando, ó? O sistema, quando ele estratifica o valor do salário, hífen, e o cargo. A grande pergunta que nós fazemos, eu vou tratar toda vez que eu exportar
a minha base do sistema, eu vou ter que tratar isso? Não. Nós vamos tratar dentro do Power BI, com a ajuda do Power Query, e uma vez que eu faço a minha etapa aplicada dentro do Power Query, toda vez que um dado novo entrar na minha base, ele passa pela etapa aplicada. Então, nós vamos ver agora um pouquinho mais a fundo a nossa boa prática de ETL, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, salário cargo, que nós vamos ter que trabalhar nessa coluna, data de nascimento, idade, sexo, a data em que ele efetivamente foi contratado, a data de saída, caso ele tenha sido desligado. Então, posteriormente, eu quero fazer cálculo de turnover de desligamento ou cálculo de turnover para contratação. Eu tenho aqui os meus dois campos, tá? A gente pode abrir até um leque e explorar posteriormente esse projeto. Status do integrante. Essa base de dados, eu fui lá no meu sistema, cliquei, coloquei todos os funcionários ativos, tá? Então, automaticamente, está tudo vazio, data de saída, correto? Departamento, fonte de recrutamento, ou seja, quando ele foi contratado, de onde foi a coleta das informações dele, tá? E também, pessoal, registro da performance. Aqui, ó. Se é um funcionário abaixo do esperado, acima do esperado, dentro do esperado. E aqui é uma análise de satisfação que é feita pela empresa, que é uma resposta do funcionário aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma análise de satisfação do funcionário com relação à empresa. Beleza? Eu tenho aqui, ó, a minha F, colaborador. Mas eu tenho uma outra planilha aqui, ó, que se chama departamento. Ui, Adolfo, agora eu vou ter que trabalhar com duas bases de dados dentro do Power BI? Sim. Ah, então para eu evitar isso, eu tenho que fazer um PROC-V, pegar os departamentos e colocar aqui de acordo com o departamento que está abreviado aqui? Não. Tudo isso nós vamos ver dentro do Power BI. Comumente, quando as pessoas elas recebem mais de uma base de dados, elas entendem que a partir desse valor aqui, ó, vamos pensar num PROC-V, por exemplo, eu poderia vir aqui e trazer as informações de departamento para continuar trabalhando com os meus dados. Vou ter uma base completa, vou saber de onde, de qual departamento é o D1, D2, D3, D4. Mas quando nós falamos de Power BI, pessoal, nós não precisamos fazer isso, tá? O Power BI, ele tem, né, dentro da sua parte de modelagem, um aspecto do relacionamento, que é onde eu consigo trocar informações de uma tabela para outra. Isso, para nós, é um grande avanço com relação a dados, tá? Porque imaginem se vocês estivessem trabalhando com bancos de dados. Vocês iam ter que fazer um join para colocar uma consulta e começa a ficar lento. Ou se você tivesse trabalhando com várias planilhas de sistema baixadas. Ah, eu vou ter que transformar todas, juntar tudo para depois usar no BI. Não. É isso que eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque eu sei que isso é a grande pedra de sapato das pessoas que começam a trabalhar com os dados, ok? Então, eu já fico imaginando a mente de vocês aí, que já está pensando em fazer várias coisas agora com as possibilidades que nós temos dentro do Power BI. Isso é muito verdade, tá, pessoal? Beleza? Então, vamos lá, conhecemos as nossas bases. Eu sei que existe uma informação complementar, que é uma planilha que tem aqui dentro, que se chama departamentos. Tá? Essa planilha, ó, cliquei na tabela, fui em design de tabela, eu apelidei ela como, tá? Isso é boa prática de dado, tá, pessoal? Ó, eu apelidei ela, formatei como tabela e apelidei como de departamento. Porque essa tabela, ela não é uma tabela de eventos. Não tem data aqui, ela não cresce. Ela só está me indicando uma característica de cada departamento. Aqui, ó. D1 é o departamento de produção e o gerente é o Robson. D2 é o departamento de vendas, a gerente é a Júlia. D3 é o administrativo, a gerente é a Ana. D4 é TI e o gerente é Vinícius. Então, quando eu olho para essa base, eu sei que ela complementa essa informação que está aqui na minha tabela, tá? Ela complementa a informação de departamento, que eu não tenho dentro dessa base de dados, beleza? Agora, a grande pergunta que fica é como é que o Power BI vai fazer isso, beleza? Vamos lá, então. Falamos um pouquinho da nossa base de dados, falamos acerca de alguns conceitos já com relação a dados, que vocês não precisam se preocupar em juntar as planilhas e fazer um monte de modificação,
tá? O Power BI foi feito para trabalhar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou fechar minha base de dados. Agora sim, vou abrir um PBIX em branco. Observem, ó, nem está nomeado, beleza? E vamos começar a trabalhar. Primeiro aspecto. Agora o pessoal já está sagaz aí. Eu tenho que iniciar um processo de BI começando pelo ETL. Adolfo, o que é ETL? Eu tenho aqui, ó, primeira parte, extract. Aonde está a minha base? Tá? Vimos muitas coisas interessantes na última aula. Foi sensacional. Uma aula exclusiva que nós fizemos, tiramos muitas dúvidas e nós ganhamos muito com relação a isso, mas vamos para a prática. Primeiro ponto, eu já sei que a minha base de dados é do Excel, então eu vou vir aqui obter dados, passo de trabalho do Excel. Tá? Essa aqui ficou salva, esse caminho, né, que são as bases que nós utilizamos na aula passada, mas eu vou vir em área de trabalho, eu vou vir aqui, ó, em base de dados RH, beleza? Vou abrir aqui, ó. Ele vai trazer para mim, vamos lá, relembrando, tá? Estou trabalhando com Excel, tem essa característica. Ele trouxe, opa, esse grupo aqui, ó, departamento colaborador, e trouxe abaixo toda a planilha, né? Por que isso acontece? Relembrando, aqui esse grupo é a base é a tabela formatada como tabela. Lá no Excel, eu restringi os campos. Aqui abaixo é toda a planilha. E aonde que eu vejo a diferença? No ícone, tá? No ícone aqui, ó. Nesse ícone aqui. Lógico, lá quando vocês viram eu clicando na tabela, eu nomeei como fato, que é a tabela que faz a gestão de eventos, e eu cliquei como D, que é a tabela que categoriza o meu evento. O que é isso, Adolfo? Departamento passa informação para fato. Por que eu chamo de fato? Porque ela traz eventos, registros, fatos com relação ao meu dado. Beleza? Então, sendo assim, vou selecionar departamento e vou selecionar F colaborador e vou para a próxima etapa, que é transformar dados. Automaticamente o Power Query ele se abre para nós e nós começamos a trabalhar. Pergunta-se, o que eu faço dentro do Power Query? Análise estrutural. Beleza? O que compete à análise estrutural? Formatação, a tipagem do campo. Se você precisa de mais alguma informação, se você precisa fazer uma transformação antes para carregar para o Power BI. E por que eu preciso fazer isso aqui? Porque o Power Query foi feito justamente para isso, para você fazer análise de estrutura, os componentes que integram a sua base de dados. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu não vou fazer overview de base, porque você já conhece. Aqui é aquela boa prática que eu tenho, particularmente para mim tá? Que eu pego todos os campos que são do tipo string, tá? String de texto, aqui, ó. ABC, é assim que eu identifico, tá? Você pode clicar com o botão esquerdo no mouse, ele vai abrir todas as formatações, ABC texto, tá? E eu vou colocar tudo em caixa alta, tá? Cliquei aqui, ó, apertei a tecla Ctrl, cliquei em salário cargo, depois nós vamos ter que trabalhar nele. Cliquei aqui, eu não preciso, tá maiúsculo, né? O, o gênero. O que mais que eu tenho aqui, ó? O campo de status, departamento, fonte de recrutamento. Estou com a tecla Ctrl selecionada, tá? Registro performance. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir em transformar dados, tá? Transformar dados. E vou vir aqui, ó, em coluna de texto. Esse cara aqui, ó. Vou colocar tudo em caixa alta, beleza? Então, formato maiúsculo. Já fiz um adianto aqui, né? Se a data de saída ele não entendeu porque o campo está nulo. Então, vou botar aqui é um campo de data, mas está nulo, né? Tipagem feita. O que mais que nós temos que trabalhar? Observem. Já falamos que nós temos um problema aqui. O salário, o valor mesmo, salário monetário, ele está junto com o cargo. É uma coisa do meu sistema. Na hora que eu importei, ele fez dessa forma, tá? Então, como que eu posso fazer? O Power Query ele tem muito recurso estrutural. E para eu usar esse recurso estrutural, eu tenho que entender qual que é a minha necessidade. Observe, o que une o salário e o nome do descritivo do cargo é nada mais menos nada
mais ou menos do que um hífen. Então, eu identifiquei que, por padrão, a minha base de dados, toda vez que tem um salário, ele vem do hífen e ele vem com o descritivo do cargo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa coluna e eu não quero acrescentar uma nova coluna, eu quero transformar essa coluna. Por isso que muitas vezes nós usamos a guia transformado Power Query. O que eu quero fazer com ela? Eu quero dividir. Só que eu vou dividir por um padrão. Que padrão é esse? Ah, vamos lá. Ó, vou vir aqui, ó, coluna de texto. Observe que eu tenho outros recursos além de formato. Eu tenho um campinho aqui que se chama, ó, dividir coluna. Esse cara, ele interpreta o campo, as características do campo e te dá várias possibilidades. Vou clicar aqui em dividir coluna e observe, eu tenho por delimitador, eu tenho por caracteres, olha lá, delimitador, número de caracteres, 3, 5, divide, por exemplo, posições, maiúsculas, minúsculas, não, dígito, dígito. Eu vou usar esse cara aqui, ó. Eu sei que esse por delimitador significa que existe um delimitador entre os elementos que eu quero dividir, que é o hífen. Então, o hífen, ele está chamando de delimitador. O que eu vou fazer? Dividir coluna por delimitador. Cliquei. Ele automaticamente identifica que esse delimitador é o hífen, tá? Ele interpreta esse padrão e você vai vir em OK. Prontinho. Resolvido o problema. O que eu vou fazer agora? Eu sei que esse campo é o campo de salário. Olha lá, salário. E ele é um campo decimal fixo. Beleza. E esse campo aqui é o que, Adolfo? É o campo do cargo. E eu sei que ele é ABC. Menos um problema para nós. E se eu estratificar uma nova base de dados? A etapa aplicada, ela está salva aqui, ó. A etapa aplicada está salva aqui, ó. Observem. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Beleza? O que eu vou fazer agora? Outra coisa que eu gostaria de melhorar nessa base de dados. Observem, quando eu mostrei para vocês o nosso projeto, eu mostrei para vocês que tem um KPI lá que vai mostrar o que é quantos por cento e qual que é o total do gênero masculino e do gênero feminino, certo? Só que observem aqui, essa base de dados está meio capenga, porque está F e M. Imagine o seu gestor lá, FM, FM, aí a pessoa esquece o título do gráfico. O que ele vai pensar? Qualquer coisa com relação a FM. Será que aqui no gênero, vou tirar essa palavra sexo, vou botar gênero, tá? Opa, espera aí que eu escrevi errado. Gênero. Inserir, pronto. O que ele vai pensar com relação a isso? Aí o que deve estar passando na cabeça de vocês? Agora eu vou ter que ir lá no Excel para substituir os valores. Não. Vou pedir para arrumar o meu sistema? Não. O que você pode fazer? Ó? É o que nós chamamos de substituição de valores. Eu vou indicar para o Power Query que toda vez que entrar um registro como F, eu quero que ele entenda como feminino. E toda vez que entrar um registro como M, eu quero que ele entenda como masculino. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro ponto, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou clicar nessa coluna, que é onde eu quero substituir os valores. Eu não quero adicionar nova coluna, eu não quero gerar uma coisa nova, eu quero transformar o que eu tenho. Isso é muito importante a gente interpretar essas duas guias aqui essas duas abas do Power Query, tá, pessoal? Transformar, você está transformando o que você está selecionando. Adicionar, a partir do que você selecionou, ele vai fazer alguma transformação e vai adicionar, beleza? Fique bem claro, vamos lá. Eu vou transformar e o que eu vou fazer? Existe um botãozinho aqui, ó, que ele é sagaz, tá? É o botão do substituir valores. Ele funciona basicamente, talvez, né, para que vocês entendam melhor, como um Ctrl+U, Ctrl+L do Excel, ou de qualquer outro tipo de software da Microsoft, ou que tenha essa característica. O que eu vou fazer?
Eu vou clicar nesse campo, gênero, vou vir em substituir valores e vou substituir valores. Valor a ser localizado. M. M maiúsculo, né? Caixa alta aí. O que eu vou transformar o M em masculino? É o gênero. E olha lá, prontinho, já fiz a transformação. Não está aparecendo a planilha. Opa, 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 opa. Vocês estão vendo o compartilhamento de tela? Digitem aí no chat, por favor. Todo mundo está vendo? Opa. Isabela, estou vendo. Nossa, quase que eu morri do coração agora. Letícia, estou vendo. Todo mundo está vendo o que eu estou fazendo, né? Ah, quase que eu infartei agora. Mas vamos lá, vamos lá. Voltando para a aula, caros alunos. Beleza, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar gênero e vou pegar o F e vou transformar em feminino. Então, vou vir mais uma vez transformar, substituir valores, F. Vou botar aqui, ó, F. Toda vez que aparecer F no registro, eu vou colocar feminino. Feminino. Ok. Resolvido o problema. Agora, por que eu tenho esses, vamos colocar assim, esses caprichos, pessoal? Para que na hora que você vá apresentar o seu projeto, o seu dashboard, as pessoas não tenham dúvidas do que são os dados, do que é a relação do KPI, do que você está tentando passar com relação àquilo. Então, eu bato o olho nessa base, para mim agora está tudo bem definido. Os campos estão bem definidos, eu sei o que é, está tudo normalizado. Vamos ver se tem alguma coisa para eu mexer em em D departamento? Eu só vou colocar tudo em caixa alta. Então, selecionei todo mundo, transformar, formato maiúscula. Pronto. Padronizei. Não tenho mais nada para mexer dentro do Power Query. O que eu vou fazer? Página inicial, fechar e aplicar. Ele está fazendo o load agora. Prontinho. E, Adolfo, mas agora mudou para mim aqui, ó. Mudou. Agora eu tenho duas planilhas, duas bases, duas fontes, duas consultas. Sim. E qual é o problema? A gente não falou na primeira aula sobre self-service BI, ou seja, eu consigo trazer informação de várias fontes diferentes e pela capacidade que o Power BI tem, eu consigo relacionar essas informações. E aonde está isso? E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero ter a possibilidade de, em algum momento, falar para quem está visualizando meu dashboard de qual departamento o meu colaborador está. E se eu olhar aqui para minhas bases, ó, eu tenho a tabela F colaborador, tá aqui, ó. Só que na tabela F colaborador falta, vou encurtar essa data, eu vou encurtar essa data. Só um detalhe isso, tá, pessoal? Na tabela colaborador, quando eu falo, por exemplo, aqui do Emanuel, eu não sei de que departamento ele é. E eu não sei quem que é o responsável dele, quem que é o gerente dele. Eu não sei. Então, eu posso ter aqui, fazer um relacionamento. Como que eu vou fazer esse relacionamento? Observe que aqui em departamento, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. São os elementos que amarram, né, os departamentos de forma exclusiva. Eu sei que eu tenho 4 departamentos da minha empresa. Quando eu clico em departamentos, olha só, olha aqui, ó, código de departamento, DPT1, DPT2, DPT3, DPT4. Se fosse lá no Excel, que agora é um passado para essa turma, eu estaria fazendo PROC V para depois começar a trabalhar o meu dashboard. Mas aqui eu não preciso fazer isso, pessoal. E por que que a Microsoft ela teve essa sacada? Porque imagine tudo que você fosse fazer, tudo que você fosse acrescentar de informação, você teria que gerar um novo campo. A tendência de ter consultas extremamente grandes, né, com relação ao número de campos, seria muito alta. Eu ia ter base de dados com 40 campos, 40 informações. E lembrando que nós falamos muitas vezes de performance.
tá? Quanto mais enxuto, e o relacionamento ele já foi feito para ter performance. Mas, Adolfo, aonde que você... Eu ouvi você falar sobre relacionamento, mas não sei como ver isso, onde que está isso no Power BI. Aqui, ó, pessoal, bem aqui, ó, aqueles botõezinhos que nós falamos que ao longo do tempo nós iríamos estar explorando. Tá aqui, ó. Quando você clica em relacionamentos aqui, ó, exibição de modelo, aparece um esboço da sua consulta, perdão. Aqui, ó, consulta F colaborador e a consulta departamento, certo? Eu já sei que as duas informações que as consultas têm em comum é o quê? O código de departamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que, no meu aspecto da modelagem, o Power BI, ele pegue e relacione as duas tabelas. Ele não vai juntar, ele vai relacionar. O que significa isso? Que a qualquer momento que você pode cruzar essa informação, certo? Eu vou fazer as consultas se falarem, né? Aquele DPT1 ele vai ser traduzido na outra consulta, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Existem várias formas, mas eu vou para a mais habitual aqui, pessoal. Ó, código de departamento está aqui. Essa não é a tabela que categoriza? Sempre, pessoal, sempre. O melhor tipo de relacionamento, existem vários, nós vamos falar isso ao longo do curso, mas eu posso clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, estou mantendo o botão esquerdo do mouse selecionado e vou, ó, colocar em cima do departamento aqui, ó, que eu sei que o DPT1, DPT2, DPT3 está aqui também. E olha o que o Power BI faz para mim. Novo relacionamento. Selecione tabelas e colunas relacionadas umas às outras. Eu estou falando que eu estou saindo da departamento pelo campo código, indo para F colaborador, pegando essa informação e relacionando com essa, tá? Pegando essa informação aqui e relacionando com essa. Observe que fica um esmaecido cinza quando ele identifica os campos que estão sendo relacionados. E observe que nós temos uma coisa que se chama cardinalidade, que é o sentido que a informação está fazendo. Eu estou saindo um para um. Por quê? Toda tabela de menção, toda tabela que categoriza o evento, toda tabela que amarra alguma coisa, ela tem valores exclusivos de identificação. Imagine se eu tivesse Adolfo, é o DPT1, Adolfo é DPT... Adolfo não, né? Se eu tivesse, por exemplo, dois tipos de matrícula iguais para relacionar com outra base, ou dois tipos de departamento iguais para relacionar com outra base. Não teria sentido, tá? Então, eu estou falando que 1 para N, 1 para muitos, ó, 1 para muitos, significa que cada DPT1 que está aqui, DPT1, DPT2, DPT3, troca informação com vários IDs de departamento que estão aqui. Por que eu falo vários? Ela não é uma tabela de eventos? Então, pode ser que aqui, ó, em algum momento, repita o DPT1 e vai acontecer. Por isso que ele está falando, da tabela que sai, não repete o valor que você está se relacionando. Da tabela que recebe, pode acontecer porque é uma tabela de eventos. Então, toda vez que DPT1 ele encontrar o DPT1 aqui, ele vai trocar a informação. Ele vai conseguir traduzir a informação. Correto? Então, ó, 1 para N, no sentido único, salvar. Prontinho. E aqui nós temos um melhor tipo de relacionamento. Um que conversa com vários. Matei o problema. E se amanhã gerasse uma nova tela no meu sistema e eu precisasse estratificar o relatório? Ele tem o DPT? O DPT? Ele tem algum tipo de código? Ele tem algum tipo de ID? Mesma coisa, por exemplo, quando eu penso em logística, eu tenho um produto. Poxa, eu posso ter um produto no faturamento com ID. Eu posso ter um produto com faturamento com financeiro. Eu posso ter um produto no faturamento da minha planilha de logística. E eu posso baixar todas essas bases de dados e relacionar.
Porque eu tenho ID, ID, ID. Conceito de relacionamento, tá? Troca de informação. Imaginem que é um PROC-V, mas não pensem como um PROC-V. Por quê? De forma estrutural, cada informação está na sua tabela. Mas, pela essa capacidade que o Power BI tem, a todo momento eu posso trocar informação sem que ela ocupe espaço na outra tabela. Beleza? Beleza, pessoal? Então, matamos mais uma etapa. Falamos de alguns conceitos de RH. Falamos do nosso ETL. Vimos mais alguns atributos do Power Query. Vimos agora o conceito de relacionamento. Então, isso habilita vocês a trabalhar com várias bases de dados sem ter que ficar mexendo nas bases de dados para trazer informação, tá? E agora, o que eu vou fazer? Começar a desenvolver o meu dashboard. Beleza, pessoal? Até aqui, tranquilo? Lógico que vocês vão ter a aula gravada para vocês acompanharem, para vocês tirarem as dúvidas, para quem perdeu a tela, ver aonde que era a tela. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora sim, vou começar a desenvolver. Primeira coisa que eu faço é a minha personalização, né? Eu acabei não passando o arquivo JSON para vocês, que é o que personaliza a paleta de cor. Mas depois eu vou colocar na pastinha. Primeira coisa que eu vou fazer, essa página. Dei 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, vou chamar de overview. Ok. Segunda coisa, tá tudo em branco aqui, ó. Tá sem vida, tá sem informação. Cadê o meu background? Então, vou vir aqui, ó, em formato, tá? Tela de fundo. Vou vir em procurar. Vou procurar o meu background. Tá aqui, ó. Abrir. Vem bugado, né? Transparência 100%. Diminuir. Já começou a aparecer. Ajuste da imagem. Ajuste. Beleza. People Analytics, mapeamento dos colaboradores. Muito top, né, pessoal? Muito top essa case aqui. Eu já tive oportunidades de fazer algumas consultorias para a área de RH das empresas, lógico, numa magnitude um pouquinho maior do que essa a princípio, né? E eu vejo que é um avanço muito grande, principalmente num setor que precisa de muita sensibilidade para tratar o dado, assim como um setor financeiro também, né? Vamos lá. Agora que eu tenho o meu layout, meu mockup pronto, tudo certinho para começar, tá? As minhas bases relacionadas aqui, ó, tudo direitinho. O que eu vou começar a fazer? Bom, como eu falo sempre para vocês, um dashboard ele tem um objetivo, tá? Primeira coisa aqui, ó, que nós fizemos, o relacionamento, a configuração do relacionamento, fizemos tipo de relacionamento. Essas são as medidas que nós vamos utilizar. E esse aqui, ó, é a construção dos visuais do dashboard. É uma solicitação do nosso gestor para a implementação. Então, eu tenho alguns cartões, KPIs, que a gente já está habituado. Folha total, média salarial e colaboradores ativos, que são esses caras aqui, ó. Beleza? Folha, média e ativos, número. Beleza? Pirâmide etária. Quem é do RH aí já está dando pulos de alegria. Tá? Gráfico de rosca do gênero, que a gente teve que fazer aquele deparo, aquela modificaçãozinha de substituir valores. Gráfico de barras com performance, tabela por departamento, gráfico de contratações, gráfico de dispersão de satisfação. E embaixo eu coloco as informações, as entradas. Então, pessoal, esse material é muito bacana porque ele não é um material pesado. Quando eu falo pesado, de muitas informações, e ele tem absolutamente tudo que vocês precisam para interpretar da onde que vocês estão saindo, do que vocês vão fazer, certo? Então, vamos começar? Bora lá, então. Primeira coisa, como que eu vou calcular a folha? Ou seja, o total quando eu pego todos os salários dos meus colaboradores. Primeiro ponto para ser organizado, eu vou inserir uma planilha em branco aqui, ó, uma consulta em branco, né? Página inicial, consultas, ou consultas não, né? Dados, eu vou inserir dados. Uma tabelinha só para colocar medidas, tá? Então, vou ver aqui, ó, medidas. Nós, na primeira aula, vimos alguns cálculos. Agora, eu vou abrir uma consulta em branco para armazenar os cálculos. Isso faz com que eu seja organizado.
Aonde que eu fui, Adolfo? Página inicial, dados, inserir dados. Observe que está tudo em branco e eu vou carregar. Tá aqui, ó. O que vai acontecer com isso aqui? Essa base que eu fiz aqui, essa consulta que eu criei, é só para eu armazenar cálculo, para não ficar tudo misturado aqui, ó, na consulta. Só para ser organizado, tá, pessoal? Beleza? Então vamos lá? Venho aqui, ó. Primeira coisa, vamos interpretar o dado, né? Se eu estou numa F colaborador, eu sei que linha a linha eu tenho um colaborador e eu tenho um campo aqui, ó, que é o campo de salário, que é o campo que nós trabalhamos, né? Se eu somar todos eles, eu tenho a minha folha salarial, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nova medida, vai abrir uma barrinha aqui em cima e eu vou chamar de folha, que é igual ao quê? Um sum, uma soma, tá? Cálculozinho básico, olha lá. Soma, adiciona todos os números de uma coluna e soma. Qual que é a coluna que eu quero somar? É a coluna de salário, aquela que nós trabalhamos. Aonde que ela está? Olha lá. Aonde que ela está? Ela está na tabela F colaborador, na consulta, e o campo se chama salário. Característica do BI. Toda vez que você for completar um argumento de uma função, ele vai perguntar para você, aonde está? Qual é o campo? Dependendo do argumento da função, pode ser só a tabela, tá? Então, vou dar um ESCzinho aqui, vou voltar e vou colocar aqui salário. Abri parênteses, fechei parênteses, Enter. E observe que a medida já está aqui, ó, folha. O que eu vou fazer agora? Observe. Na tabela medidas, eu vou excluir essa coluna 1. Vou vir aqui, ó, excluir do modelo. Por que você fez isso, Adolfo? Ela está vazia. Ela só foi para gerar a minha consulta aqui vazia. Tem certeza que deseja excluir a coluna 1? Sim. Quando eu faço isso, observem que automaticamente, ó, o que o Power BI fez? Ele colocou como hierarquia no topo a consulta que só tem medida. Isso é muito bom em aspecto de organização e manutenção de projeto. Ah, amanhã ou depois eu quero fazer acrescentar uma nova medida. Eu sei que todas eu estou armazenando aqui, ó, na consulta medidas. Beleza? Só um capricho. Então, vamos lá. Peguei folha, coloquei aqui, cards, vocês já sabem fazer. Cliquei nesse cara, ele está como um cartão por padrão, olha lá. 1, 2, 3. E eu vou ajustar aqui. Por quê? Uma vez que eu faço o primeiro, os demais é Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aqui, ó. Coloquei o cartão, vou vir em formato, valor do balão, eu vou padronizar por Segoi sem bold, tamanho 25, beleza? Sem bold, tamanho 25, unidades alto, tá? Para ele completar aí. Vou tirar, como eu já tenho no meu mockup o nome da medida, eu não preciso do rótulo da categoria. Olha lá, prontinho. Beleza? Já tiramos, eu não sei se aqui é valor do balão, está como Segoi. Aí, pronto. Então, a minha folha é de 1,39 milhões aí. Beleza, pessoal? Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Ah, eu quero que fique certinho. Olha lá. Seleciona todo mundo, formato, alinhar, distribuir verticalmente. Posso selecionar todo mundo. Ó, estou arrastando com o botão esquerdo do mouse. Vou vir em formato, vou vir em alinhar. Vou alinhar superior. Pronto. Estão na mesma altura. Tá? Média salarial. Como é que eu vou calcular a média salarial? Fácil. Se eu tenho a folha, olha lá, o que eu vou fazer agora? Nova medida. Vou chamar de média salarial, que é igual a quê? Um average. Por que o average, Adolfo? Porque é média, em inglês. Vou pegar o campo salário, lá. Coloquei na medida, só preciso de um argumento, Enter. Tá aqui. Vou pegar esse cara, vou clicar em adicione dados, folha, média salarial. Pronto. E o último, número de ativos. Deixa eu tirar esse fundo branco que está aqui, ó. Formato, tamanho, estilo, tela de fundo. Não tem cor na tela de fundo. Beleza. Desses cartões, tá, pessoal?
Eu tirei a cor da tela de fundo. Ativos. Como que eu vou saber o número de ativos que eu tenho dentro da minha empresa? Poxa, eu estratifiquei do meu RP uma consulta que só tem ativos, tá? Não tem nenhum outro parâmetro. Então, se eu somar, contar todas as linhas que eu tenho na minha tabela, eu sei o número de ativos. Por que, Adolfo? Porque toda vez que o gestor de RH, que o analista de RH, ele foi lá no sistema, adicionou um candango, ele gerou uma nova linha. Então, se eu contar todas as linhas da tabela, eu tenho o número de ativos total. E como que é contar todas as linhas em inglês? Contar count, linhas, rows, count, rows. Então, eu vou vir aqui, ó, nova medida, botão direito do mouse, nova medida. Vou vir aqui, ó, ativos. Como que vai ser? Count, ó lá, count rows. Conta todas as linhas de uma tabela. Conta o número de linhas de uma tabela. Qual é a tabela? F, colaborador. Olha lá, agora eu só preciso do nome da tabela. Não preciso da tabela mais o campo. Beleza? Abri parênteses, fechei parênteses, porque só preciso do nome da tabela e dei Enter. Vamos lá. Vou substituir aqui, ó. Cliquei no cartão, cliquei em adicione dados. Como é o cartão, só tem um valor, vou substituir por ativos. Pronto. Então, de cara, durante todo esse tempo que eu tenho de RH, eu já sei que a minha folha é de 1,39 de todos os colaboradores ativos, tá? A minha média salarial é de 6,73 mil e o número de ativos dentro da minha empresa hoje é de 207. O que nós vamos fazer a partir de agora? Destrinchar as informações. Pô, desses 207, quem já fez curso, quem ganha mais, quem ganha menos, quem está satisfeito, quem não está satisfeito com a minha empresa, como que eu vou fazer isso? Através do meu storytelling. Como eu conto a história dos meus dados. Beleza? Então, seguindo a ordem do gabarito aí e o nosso storytelling aqui, esses caras, os cartões, já construímos. Agora, o primeiro ponto que vem aqui, ó, pirâmide etária. Esse é bom. Então, vamos lá. Pirâmide etária. Como que nós vamos construir isso? A pirâmide etária, ela vai pegar todos os colaboradores por idade, né? Todos os colaboradores por idades, e vai mostrar quantos eu tenho por idade. Essa é a lógica da pirâmide etária. Só que se eu for na íntegra, pessoal, vir em exibição de relatório, pegar aqui um KPI que vai me mostrar isso, geralmente esse é o tipo funil, né? Que as pessoas usam para essas representatividades. Se eu clicar nele e adicioná-lo aqui, ó, botar ele bonitinho, vir aqui, ó, e começar a adicionar, por exemplo, os valores, na verdade, é a contagem de ativos, 207. Só que eu quero que a categoria, ou seja, a informação que eu vou relacionar aos ativos, seja o quê? As idades. Vou pegar aqui idade. Tá? Tá aqui. Idade. Categoria, idade. Tá? O que eu posso fazer aqui? Tem idade, certo? Ativos por idade. Eu poderia até vir aqui, pessoal, só para exemplificar. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Olha lá. Quando eu aumento o gráfico, olha o que ele está fazendo. Ele está me mostrando aqui, ó. Eu tenho da idade de 27 anos, 13 funcionários ativos. Da idade de 29 anos, 13. Da idade de 36, 13. Da idade de 32, 12. E até chegar que eu tenho um colaborador na idade de 51 anos, que ele ainda está ativo dentro da minha empresa. Pessoal, eu poderia até arranhar alguma coisa aqui, melhorar, por exemplo, tirar a categoria, deixar só o gráfico representativo, tirar as etiquetas de etapa, melhorar o meu gráfico, né?
ativos por idade, vir aqui, melhorar os títulos, né? Botar aí, melhorar o título. Mas esse gráfico não está analítico, porque eu estou contando cada idade, número de colaboradores. Agora, pensem comigo, é igual quando você faz um censo, ou igual todas as vezes que vocês forem analisar grupo, pessoas, indivíduos, tipos de série, é sugestivo que você coloque em grupos. Por exemplo, seria muito melhor para eu analisar, quem é da parte de RH vai entender isso, né? Seria muito melhor para eu analisar se eu tivesse, por um exemplo, eu tenho uma faixa etária de 20 a 30 anos. Eu tenho uma faixa etária de 30 a 40 anos. Eu tenho uma faixa etária de 40 a 50 anos. E eu tenho funcionários que estão acima de 60 anos. É muito mais fácil e analítico eu fazer dessa forma do que só pegar, contar quantos tem de cada idade. Por quê? Quando eu agrupo, eu estou traçando um perfil. A minha empresa é mais jovem. Por quê? Porque eu tenho, a grande maioria está na faixa de 20 a 30 anos. Mas quando eu falo entre 20 e 30, eu tenho 100. Entre 30 e 40, eu tenho 200. Tá? Fica muito mais analítico, perceptível. E é o que nós vamos fazer. Beleza? A pergunta que fica é: como eu vou fazer isso? O sistema não me dá isso. Tá? O sistema não me mostra isso. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho um campo idade. Será que eu poderia, de alguma forma, gerar uma nova informação dentro da minha consulta para agrupar essas idades? Tem, e eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, cliquei no campo idade, vou lá em F colaborador. O que eu vou fazer agora? Observe que todas as vezes que vocês clicam no nome da consulta, ele fica um esmaecido cinza, ele abre um olhinho aqui que você pode exibir a consulta ou ocultar a consulta. Isso vai se refletir até no online, dependendo do que você estiver fazendo, tá, como você está trabalhando no Power BI Service. Mas eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos que ficam à direita. E eu vou aqui, ó, tenho nova medida, nova coluna, é a mesma coisa que eu clicar com o botão direito do mouse, né? Edição de consultas, eu vou voltar para Power Query, gerenciar relações, eu vou voltar para relacionamento. Atualização incremental, ainda não falamos, copiar tabela. E eu tenho uma coisinha aqui que se chama, ó. Cadê aqui? Nova medida, rápida. Deixa eu ver aqui. Não é no nome da tabela, tá? É no nome do campo. No campo idade, vou clicar nos 3 pontinhos. E eu vou pegar esse camarada e aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, ó, cliquei no campo idade, que é onde eu quero transformar a informação, e aqui embaixo, ó, cliquei nos 3 pontinhos, apareceu essas informações para mim, até que tem uma coisinha aqui chamada novo grupo. E é o que eu vou fazer. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Cliquei em novo grupo. Uma box, né, uma caixa, ela se abre para nós. E esse novo grupo, ele não vai ser. Eu vou dar um nome para ele, que vai ser faixa etária. Primeira coisa, dá o nome do grupo. Porque o nome do grupo vai ser o novo campo. Faixa etária. Tipo de grupo, vai ser uma lista. Quando eu clico em lista, valores não agrupados são as idades. E agora eu vou criar faixas.
que, na minha percepção analítica, vai ser melhor. Então, de 23, olha lá, cliquei, ficou um esmaecido cinza. Apertei a tecla Ctrl. Cliquei, cliquei até 30 anos. Eu vou pegar esse conjunto de valores que não estão agrupados e eu vou clicar em agrupar. Pronto. Observe que, ó, tem uma setinha pretinha aqui, eu posso minimizar tudo que eu tenho. Esses são os grupos e aqui é o que vai aparecer como uma nova coluna. Lógico que eu não vou deixar isso aqui. Dei 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e vou falar que é entre 20 a 30 anos. Agora vocês entenderam onde eu quero chegar. E agora vou fazer os outros grupos. O grupo que está entre... Opa, aqui eu vou deixar... Deixa eu ver quem que eu tenho aqui dentro mesmo. 30 eu vou excluir. Vou excluir esse cara aqui, peraí. Vou desagrupar, ó. Cliquei no campo, grupos e membros, cliquei no campo, vou desagrupar. Pronto, voltou todo mundo. O que que eu vou fazer? Eu quero até 29. Então é como se fosse de 20 a 29 anos. Vou agrupar. Tá aqui, ó. 20 a 29 anos. Aqui a gente digita, tá, pessoal? 20 a 29 anos. Depois de 30, 37, 38, 39 anos, tá? Mais um, de 30 a 39 anos. Depois de 40, lá, a 49 anos. Vem aqui, dou 2 cliques, edito o nome do campo. 40 a 49 anos. Espaço anos. Olha lá, ó. Olha que bacana, pessoal, isso aqui. Olha lá, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 e esses caras aqui, eu não estou fazendo igual o gabarito, tá? Vou selecionar todo mundo, vou agrupar e vou dar um novo nome. Maior, igual a 50 anos. Pronto. Dei um OK. O que que vai acontecer agora? Observe que aqui, ó, foi gerado para mim um novo campo. Observe que o símbolo dele é diferente. Aqui eu tenho data, aqui eu tenho valor. Olha lá. Aqui ele tem como se fosse aqui, ó, o nome do campo que eu coloquei, né, faixa etária, e ele coloca um novo símbolozinho, indicando que é um grupo. E quando eu venho no meu gráfico, quando eu venho aqui, ó, ao invés de idade, eu vou botar o grupo. Fica muito mais analítico, né, pessoal? Muito bacana esse gráfico aqui. Dessa forma, né, com esta visão. Então, vou vir aqui botar o meu rótulo. Olha lá, ó. Vou tirar a tela de fundo. Vou botar na mesma cor que eu botei no gabarito, para começar a padronizar, que é um tom de amarelo pastel. Então, vou vir aqui em cores, padrão, mais cores, amarelo. Pronto. Já tenho aqui o meu primeiro KPI. Totalmente personalizado. Ah, Adolfo, minha empresa tem um padrão de faixa etária. Na hora que você estiver montando para a sua empresa, o que você vai fazer? Fazer conforme padrão. Porque aquilo ali é conforme nós editamos. Não é uma coisa padronizada dentro do Power BI. Então, você pode fazer da forma que você achar melhor. Ativos por faixa etária. Beleza, pessoal? Bacana esse indicador aí. Comentem aí no chat o que vocês acharam dessa opção aqui do Power BI de grupos. Eu achei muito bacana, porque você pode usar para faixa etária, você pode usar para uma case analítica, você pode usar para estabelecer tipos, padrões, e isso facilita em muito a sua análise. Qual que é a percepção? Poxa, eu tenho muita categoria, será que não dá para agrupar? E falar que aquele conjunto, ele é um perfil top demais. Gostei da resposta da Isa aqui, ó. Dasley, top demais. O Dasley nem conta, porque ele é DRH, então ele já sabe o que precisa fazer.
Maneiro. Bom, vamos seguir, né? Tem bastante trabalho, mas tudo que eu tenho já está pronto. Muito interessante mesmo. Beleza. Aqui, ele está classificando pelo totalizador? Tá. Beleza. Ah, e se eu quisesse fazer um outro tipo de classificação, 3 pontinhos, classificar eixo, eu quero pela faixa etária. Aí o que que ele faz? 40 a 49, 30 a 39, 20 a 29, maior ou igual a 50 anos. Mas aqui eu acho que o ideal é ficar classificado pelo total, né? Poderia deixar até ali a faixa etária, mas acho que aqui tá bacana. Não tá igual ao do gabarito, mas tá bacana. Eu acho que o do gabarito tá por faixa etária aí. Aí ele fica uma coisa mais assim. E também no gabarito não está igual ao meu. Beleza. Aqui eu vou botar o rótulo preto. Dar um destaque aí. Beleza? Vamos seguir? Bom, já aprendemos mais uma coisinha nova aí. Aprendemos mais uma coisinha nova, tá? Relacionamentos, Power Query e personalização de gráficos, de KPIs. Estão ficando aí prontíssimos. Vamos lá. Próximo desafio que eu tenho é, deixa eu ver aqui, gráfico de rosca por gênero. Esse é tranquilo, né? Gráfico de rosca por gênero. Posso clicar aqui, ó, gráfico de rosca, posso clicar na seta, posso colocar o gráfico de rosca, posso vir aqui, ó, e começar a editar. Show? O que que eu preciso para fazer esse cara? Legenda vai ser o gênero. Cadê aqui? Idade, gênero. E os valores vão ser o número de ativos. Prontinho. Agora, o que me falta é editar, né? Posso vir aqui, ó, clicar nesse primeiro, pincel de formatação. Observe que fica um pincelzinho, já posso aproveitar a formatação dele. Tá? Logicamente, trocar de cor, né? Conforme o gabarito. Como é que eu coloquei esse cara? Ah, vê se está batendo. 90% masculino e 90%. 43,48% aí masculino, 56,52% feminino. É, as mulheres estão ganhando aqui, né? Vou pegar aqui fatias do feminino, vou pegar a cor. Beleza. Vou vir aqui no meu KPI, selecionei. Vou vir em fatias, todos não, vou selecionar feminino, vou editar a cor do feminino. É porque eu estou sem o JSON, tá, pessoal? O JSON já personaliza automático. E o masculino, que cor que ficou? Deixa eu ver. É um lilás, né, que a gente está usando. Masculino. Ctrl C, peguei a cor, cliquei no visual, vim em feminino, substituí masculino. Vou vir aqui, ó, mais cores, vou colar o número da cor hexadecimal. Pronto. Mais um para nós. Próximo. Vamos lá. Agora eu quero, vamos lá. O que que eu quero? Um gráfico de barras traço performance. O que que significa isso? Quantidade de colaboradores por nível de desempenho. Show de bola. Quantidade de colaborador por nível de desempenho. Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Então, vai ser um gráfico de colunas. Vou aumentar um pouquinho aqui a minha luz. Gráfico de colunas. Tá? Vai ser um gráfico de colunas. Que ele vai mostrar o quê? Eixo X, o desempenho, F colaborador. Cadê aqui? Registro de performance. Beleza. E aqui em eixo Y, eu vou colocar os ativos. Beleza. Vou pegar a formatação desse primeiro cara, que é a mesma que eu estou usando. Tá lá. Como eu comecei do zero, eu posso dar uma limpada. Já sei que é registro por performance, então tirar essas informações extras. Tá aqui, ó. Ativos por registro de performance. Beleza? Deixa eu ver se está igual aqui. Ok. 162, 29, 16. Beleza. Isso aqui é importante por quê, pessoal? Porque, por exemplo, você faz algumas contratações ao longo do tempo
E o recrutador ou o analista de RH, ele precisa de uma referência se aquelas pessoas elas estão correspondendo à expectativa da empresa. Beleza? Por isso que nós estamos fazendo dessa forma aí. Tá bom? Dentro do esperado, acima do esperado e abaixo do esperado. Então, dos 207 colaboradores ao longo desse tempo, partindo da análise do meu RH, eu tenho aí, ó, 162 pessoas dentro do esperado, 16 pessoas abaixo do esperado. Então, começa a vir plano de ação dentro da minha cabeça, porque o dado é para isso. Eu posso pegar essa galera abaixo do esperado, peraí, o que está acontecendo? Ter uma conversa, né? Ser bacana com o meu colaborador, perguntar se ele está tendo alguma dificuldade, sugerir treinamentos, custear treinamentos se eu tenho interesse em manter o meu turnover baixo de rotatividade, tratar o meu funcionário de forma fidedigna e continuar trabalhando. Bacana também. É um gráfico simples, mas é um gráfico que dá muito referencial. Beleza, pessoal? Bora para a próxima. Bora para a próxima. Qual que é a próxima análise? Tabela por departamento. Ele quer ter um resumo, vamos colocar assim, de uma margem dos centros de custo aí, tá? Vamos fazer na prática. Vou pegar aqui uma tabela. Cadê? Tabela. Coloquei aqui, ó. O que ele quer analisar nessa tabela? Ele quer departamento. Opa. Ah, posso pesquisar aqui também, né? Eu sempre esqueço disso. Departamento. Ele quer também o gerente. Ele quer ver também o número de ativos desses dois setores, então é outra informação. Minimizei, fechei. Medidas, ativos. Então, o que eu estou mostrando aqui? Todos os departamentos da minha empresa, todos os gerentes, todos os ativos. Vou filtrar aqui por ativos. Tem mais na produção, né? É óbvio, né? E a média salarial. Beleza. Lógico, pessoal, se eu for exibir centro de custo, alguma coisa nesse sentido, eu não vou pegar e vou montar uma tabela com todos os nomes dos meus colaboradores e folha de pagamento. Isso aqui é uma visão gerencial. Então, eu vou dar uma margem para o meu gestor para que ele entenda e veja o quanto cada centro de custo traz aí, ó, adicionar dados, medidas, média salarial. E agora o que eu preciso é editar. Vou pegar aqui, ó, os cabeçalhos de coluna, tela de fundo, o lilazinho está utilizando, é o azul. É o lilás. Vou pegar aqui, Segura sem bold. Vou pegar, vou dar uma diminuída aqui. O texto vai ficar em branco. Tá lá. E agora o que eu vou fazer? Para melhorar um pouquinho mais, poderia mesclar, já está mesclado, pegar valores e padronizar os valores também. Tá aí, ó, para ficar mais visível. Os títulos das colunas também, cabeçalho de coluna, valor. Tá, acho que aqui tá certinho. Então tá aqui, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Grade, poderia aumentar um pouquinho o preenchimento da linha. Olha lá, ó. Ocupar mais a tabela, ficar mais visível. E eu tenho aqui, ó. Isso aqui também é um bom referencial. Pô, eu vou colocar a média salarial aqui, beleza? TI tem uma média salarial maior, considerando 47 colaboradores ativos. Administrativo, embora eu tenha um número menor, mas eu tenho uma faixa, uma média salarial aí. Quando eu olho para a produção também, e o pessoal de vendas é onde ocupa a maior média salarial aí. Beleza, pessoal? Então, mais uma para nós, tá? Uma tabelinha aí que dá uma margem de centro de custo para o pessoal aí, né? Departamento. E observe uma coisa, ó. Eu tenho aqui departamento, gerente, ativos, média salarial, certo? Departamento e gerente são informações que estão em outra tabela, ó, né? E eu consigo relacionar, somar de uma forma natural. Por quê? Porque
Eu estou trabalhando com relacionamento. Exemplo, outro exemplo aqui. Se eu quisesse, por exemplo, aqui eu tenho gênero feminino, masculino. Se eu quisesse abrir mais essa informação, mesclar a informação com a tabela, se eu quisesse colocar aqui, ó, por exemplo, adicionar dados, pegar um registro de F colaborador, que é o dado de outra tabela, colocar aqui por gênero, olha lá, ó. Funciona. Vou aumentar um pouquinho a tabela para vocês verem. Entrou mais um campo, olha lá. Olha lá, TI masculino, TI feminino, tá? Se eu tirasse o relacionamento, olha lá, cliquei com o botão direito do mouse, excluiu o relacionamento. Sim. O que aconteceu? Olha lá. Ele repetiu o valor. Isso aqui é um típico erro de relacionamento, tá? Quando acontece isso, porque ele não está cruzando a informação. Agora, se eu for lá em exibição de modelo, trazer o código do relacionamento para cá, peraí, tirar essa tabela daqui de cima, pegar, clicar em código do departamento, pegar e clicar em departamento, cadê aqui? Tabela não está visível. Como assim? Departamento, departamento. Tá aqui. Departamento. O que ele está fazendo isso aqui? Será que eu ocultei algum valor? Ué, por que ele está falando que não está visível? Departamento tá aqui. Espera aí, pessoal, só um instantinho. Departamento tá aqui e departamento está aqui, código departamento, tá? Vou tirar essa informação aqui, mas não tem nada a ver. Tinha que funcionar da mesma forma. Não sei porque ele está falando que não está visível, mas vou tentar entender. Vou vir aqui em relações. Tá tudo habilitado. E aqui tá tudo habilitado também. Deixa eu ver aqui, tabela. Aqui está como texto e colaborador. Aqui também está como texto. Mesma formatação. Gerenciar relações. Detecção automática. Vamos ver. Nenhum relacionamento. Estranho. Departamento com departamento. Um para muitos. Deixa eu ver aqui se tem alguma configuração que eu fiz aqui. Não. Mostrar cartões, não. Modelo. Ué, não tô entendendo porque ele está fazendo isso não. Departamento. Vou trocar aqui, botar o contrário. Para ver se ele vai fazer. Uma visualização dessa tabela não está visível. Deixa eu ver aqui. Exibir ocultos. E aqui também. Cliquei nos 3 pontinhos. Exibir ocultos. Tá tudo aqui, ó. Exibir oculto. Exibir oculto. Deixa eu ver por que ele tá dando esse erro aqui. Deixa eu ver se é alguma. Não. Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal, para a gente não perder muito tempo? O que ele está gerando esse erro aqui? Eu vou salvar, procurar dispositivo, área de trabalho, 01. Vou chamar aqui, tá? Vou fechar.
e vou abrir esse cara de novo, só para ver se é alguma coisinha. Vou pegar aqui, aonde que eu salvei o 01? Power Vou pegar aqui. Arquivo, abrir. Eu salvei ou zerei o arquivo? Playbix 01 recentes, não tá aparecendo aqui para mim. Não salvei? Caramba. Deixa eu ver se ele foi para cá. Base. Aqui. Beleza. Vamos ver se ele vai continuar dando aquele. Se é algum bug ou alguma coisa realmente eu desconfigurei. Beleza. Tá tudo aqui, os campos. Vou ver aqui código departamento, departamento. Não entendi por que que ele tá fazendo isso. Não tem nada que eu tenha ocultado. Nome, descrição, rótulos de linha, oculto não. Coluna-chave. E aqui eu vou botar coluna-chave também como departamento. Aumentar. Departamento. É o nome do campo esse mesmo? É, ué, departamento. Estranho. Nunca tinha visto esse bugzinho. Ou alguma coisa que eu desconfigurei, né? Enfim, pessoal, vamos lá. Para a gente não perder tempo, depois eu quero ver o que que aconteceu aqui. Professor, Pois não. já aconteceu isso comigo, mas aí eu fiz o relacionamento e ele foi esse mesmo. Não sei É se de mostrar repente. os campos relacionados quando o cartão estiver escolhido. É porque aconteceu de não aparecer a visualização, mesmo assim eu segui com o relacionamento e ele foi. Não sei, É, mas para aqui, talvez aqui não está testar, né? funcionando, não. Não tá indo mesmo? Não. Não sei se é algum tipo Mas de. você deu ok lá no relacionamento? Oi? Mas você tentou fazer relacionamento e não foi mesmo, né? É. Tanto gerenciar como. Cadê? Arquivo. Vamos lá. Opções, configurações. Opções. Gestão de recursos de visualização. Configuração de relatório. Sempre executar, expandir. Configuração de relatório. Permitir. Alteração. Isso aqui eu esqueci de colocar. Detectar tipo de colunas e cabeçalhos. Sempre detectar fonte não estruturada. Recurso de visualização. Mapa. Salvar, recuperar. Configuração de relatório. Carregamento dos dados. Atualiza ou exclui relacionamento. Ah, tá. Ok, vamos ver se vai agora. Arquivo. Salvar. Vou fechar. Vou abrir de novo. Abrir. Cadê aqui? Abrir arquivo. Cadê aqui? Procurar dispositivo 01. Vamos ver. Os bugs acontecem. Vamos lá. Exibição de modelo. Tô achando que é algum bug. Mas nunca. É porque não tem uma opção aqui e nem alguma coisa que eu tenha feito. Mas, para a gente não perder tempo,
Só vou Mas mostrar aqui para se vocês. isso apertar assim e salvar, eu acho que o relacionamento ia acontecer. Só para não perder tempo aqui, ó. Né, o relacionamento tá aqui, eu só excluir. Não tem nada com relação. Uma visualização dessa tabela não está disponível. Depois eu vou com calma, eu vou identificar o tipo de erro e vou falar para vocês, tá? Mas só para a gente não perder tempo, né? As próximas edições que nós fizemos. Ativo por ano, tá? Aqui, ó, data. Eu excluí as outras hierarquias de data e coloquei ativos. Então vai ficar para desafio aí para vocês, tá? E aqui em análise de satisfação, eu tenho o eixo X, a idade, folha e a satisfação, tá? A satisfação, ela é um booleano que eu faço, ó. É um comparativo que eu faço. Aqui, ó. Eu criei uma coluna para avaliar a satisfação. Se, aí eu coloquei aqui, ó, se o índice de satisfação que já tem na minha tabela, né, ele é menor que 3, significa que o meu colaborador não está satisfeito. Se o índice é diferente disso, ou seja, maior, ele sim está satisfeito. Como que eu fiz isso? Cliquei na tabela F colaborador, tá? Nova coluna. E essa coluna, eu chamei ela coluna de análise de satisfação, por exemplo, né? Ou satisfação, tá? Que é igual aqui. Olha lá. Se, tá? Uma funçãozinha que a gente usa muito no Excel, né? Se, olha lá, o índice de satisfação, cadê ele aqui? Por isso que não é muito bom colocar as coisas com acento no BI. Satisfação. Depois fica ruim para achar, porque a tradução ele vem do inglês, né? Índice de satisfação é menor que 3, vírgula, entre aspas dúbios, porque eu vou colocar um texto. Não. Do contrário, sim. Fiz as minhas verificações, vou dar Enter. E crio esse campo que vocês estão vendo aqui. Então, esse indicador ele vai ficar como desafio para vocês também, mas o bacana deles é vocês entenderem o seguinte. Eu consigo, ao mesmo tempo, olhar para a idade e, ao mesmo tempo, olhar para a faixa etária. Eu falei a mesma coisa, né? Eu, ao mesmo tempo, consigo olhar para a faixa etária e, ao mesmo tempo, eu consigo olhar para a folha. Então, aqui eu tenho uma tendência, ó, maior que 40 anos, na minha empresa, a minha folha de pagamento ela diminuiu. Pessoas entre 20 e 40 anos, lógico que aqui eu tenho as outras faixas etárias, né? Aqui eu tenho tendência de ter uma folha de pagamento maior. Além disso, eu tenho aqui, ó, sim e não. Aqui eu estou avaliando os níveis. Então, quanto menor a idade, tá? Quanto menor a idade, maior a folha, o sim tende a aparecer mais, tá? Ele tende a aparecer mais. Aqui, ó, embora eu tenha pessoas acima de 40 anos, entre 40 e 60 anos dentro dessa, eu poderia até colocar mais idades aí, né? Ou colocar esses perfis etários aqui. Ele está mostrando que eu tenho, de certa forma, algo mais homogêneo, né? Algo mais homogêneo. Mas aí, ó, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Vou clicar nesse visual, que é esse cara aqui, tá, pessoal? Cadê ele? Aqui, ó. Gráfico de dispersão que eu usei. Vocês vão poder editar, tá? O que eu vou fazer aqui? Em formato. Deixa eu ver se ele tem marcadores. Tamanho. Eu queria aqui que a bolha ela aumentasse com a quantidade. Olha lá, idade de 36, mas eu acho que aqui tem todos, né? Teria que ser outro gráfico, outro arranjo.
34. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, aqui, ó, tamanho. É esse cara aqui mesmo. Tamanho, eu vou botar ativos. Melhorou a minha análise, certo? Aqui eu consigo ver claramente. Pô, esses dois gráficos aqui são sensacionais, tá, pessoal? Façam eles como desafio. Gráfico de dispersão. Eu tenho o eixo X, a idade. Eixo Y, a folha de pagamento. A legenda, satisfação, tá? O que difere, nós criamos por aquele campo que eu mostrei para vocês. E aqui o tamanho da bolha, a quantidade de ativos que eu tenho. Então, observe que esse quadrante aqui, ó, ele é o da galera que está mais satisfeito, porque aqui eu tenho, ó lá, 13 ativos, 9 ativos, aqui eu já tenho 7, 4, 6, tá? É um número menor, tá? Número menor. Que tem uma folha de pagamento alta, é de uma idade, é uma turma mais jovem e que está mais satisfeita. Então, se eu fosse analisar perfil aqui, tá? A galera entre 20 e 40 anos tá mais satisfeito dentro da minha empresa do que a galera de 40 e 60 anos. Os analistas de RH aí que me corrijam. Beleza? Beleza, pessoal? Eu vou pausar a nossa gravação por esse momento, tá? Fechar com os nossos alunos que estão nos acompanhando pelo curso. Pausar a gravação.